numa recapitulação, né, rápida do capítulo 10, que o capítulo 10 lembra que a gente comentou que agora, do capítulo 1 ao 9, foi uma carta mais amena, uma carta mais biográfica, uma carta mais trazendo ali uma lembrança das outras cartas e uma abertura de coração, né? São os textos, esses primeiros 9 capítulos de 2 Coríntios, são os textos que Paulo mais abre o coração, né? Que fala que ele ficou triste também, que foi difícil escrever a carta anterior, que era a carta severa, mas ele, no fim, ele entende que foi bom, foi necessário, mas ele abre o coração dele como trazendo um bálsamo, como trazendo ali uma explicação para os irmãos, para a vida da igreja, né? E agora, a partir do capítulo 10, que foi o capítulo que nós estudamos na semana passada, ele começa a fazer uma defesa mais veemente do apostolado dele, porque ele estava passando aqui por uma contradição, um levante muito grande de pessoas, de lideranças em Corinto, que estavam tirando a validade da pregação de Paulo e dos irmãos, né? Mas Paulo era o representante assim maior nessa cidade. Então, eles estavam todos sofrendo ali um impacto muito grande de um outro ensino, de uma outra voz, de uma outra palavra, né? Que ele vai chamar de falsos profetas. A partir do 10, ele começa a trabalhar isso. E no capítulo 10, ele coloca as armas espirituais, para nós lembrarmos, né? Lembram das armas espirituais? São poderosas em Deus, né? Que não são carnais, mas que quebram esse. Nós trabalhamos na semana passada que essa manipulação, essa guerra, essa luta, esse cativeiro e, por consequência, essa libertação é na mente, é na maneira de pensar, é no entendimento, né? Na metanoia, na transformação do entendimento. E ele cita essas armas, né? Que elas não são carnais, porque o homem ele precisa ser um homem que desenvolve o andar em espírito, né? E não cogitar mais das coisas da carne, porque aquele que semeia na carne colhe corrupção do seu próprio coração, e aquele que semeia no espírito colhe vida eterna. Então nós vimos ali por que é na mente, né? Por que essa paz guarda a mente e o coração, que fala lá em Filipenses 4, né? Porque a mente é o cabeça, né? A mente de Cristo, que o cabeça é Cristo, que nós tivemos referência lá em Colossenses, onde o cabeça se apresenta como Cristo. Em Efésios, a igreja se apresenta como corpo, e aí nós temos essa fusão. Então, nós vimos ali, falamos da medida de autoridade da igreja, né? A esfera de ação. Qual é a nossa esfera de ação na participação como igreja? Né? Como é que a gente começa a desenvolver e começa a identificar os nossos dons, começa a identificar as nossas características pessoais, individuais, a partir do momento que a gente vai sendo curado, vai sendo transformado, né? Então, a gente viu isso e a gente falou a respeito do homem que se louva a si mesmo, né? Aquela diferença tênue daquele homem que está se louvando a si próprio, nós trabalhamos ali algumas características, e aquele que está defendendo essa autoridade, essa responsabilidade, esse dom que ele recebeu, né, para transmitir. Como é que a gente vê as diferenças dessas coisas, né? Quem é aquele que está falando de si mesmo para se autopromover, que é vão, e aquele que está trazendo a glória de Deus que está depositada na vida dele, e ele, com confiança, com ousadia, ele faz esse tipo de exposição, que era o que Paulo estava fazendo. Então, nós vimos isso e trabalhamos isso até o final. E agora nós vamos entrar no capítulo 11. Esse capítulo 11, ele vai ter
um caráter de mais veemência ainda, de mais contundência ainda nessa defesa, né? E aí a gente vai trabalhar isso agora. Espero que vocês tenham lido. É muito importante vocês lerem antes, vocês lerem depois, né? O estudo aqui, essa 1 hora que a gente tem aqui, mais ou menos, ela não é suficiente. Ela é só um estímulo para que a gente busque mais. Assim como o culto não é suficiente. Nenhum dos lugares espirituais que foram dados para nós, eles não são suficientes. O devocional não é suficiente, o grupo caseiro não é suficiente. Né? Esses lugares não são suficientes, esses lugares são lugares de estímulo para que nós venhamos a desenvolver uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de comunhão com Deus e com a igreja. Né? Então, eu te sugiro, te aconselho, te desafio, apelo para que tu busque a palavra, para que tu aproveite melhor esse tempo nosso. Sabe como que a gente aproveita melhor? Lendo antes, estudando antes, colocando os nossos olhos antes, para que isso não seja novo agora. Quem for ler agora pela primeira vez vai estar reduzido. Agora, quem já leu antes, quem já tentou entender alguma coisa antes e agora se depara com o estudo, ele pode contribuir muito mais com aquilo que foi diferente, que ele pensou e que ele ouviu, né? Ele pode, nessa segunda meditação, ter algum acréscimo na sua compreensão e, assim, na leitura após o nosso estudo, que também é importante, né? Então, eu vou ler aqui o capítulo 11, ele tem 33 versículos, nós vamos acompanhar aí com paciência e com perseverança, orando para que Deus nos dê atenção, né, para que a gente não se perca durante a leitura. Amém? Então, é 2 Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim, Oxalá, eu gostaria muito que me suportasses um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda, suporta mais ainda, me ouve mais ainda, considero que eu estou falando mais ainda. Estou zeloso de vós com um zelo de Deus. Algumas versões falam que estou com ciúmes, né? Com ciúmes de Deus, com zelo de Deus, com cuidado. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Algumas versões falam aos superapóstolos, né? E se sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento. Já em tudo, temos provado isso totalmente entre vocês. Pequei humilhando-me para que vós fosseis exaltados, visto que de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia.
Por quê? Porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço, isso farei para cortar ocasião aos que buscam, aos que a buscam, aos que buscam a ocasião, né? A fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura. Nessa confiança me gloriarei. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos. Com efeito, suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia. Como insensato falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Queria repetir essa aí, porque é muito forte, né? Esse nível de responsabilidade apostólico que Paulo está falando, né? Que pesa sobre ele. Então, ele está falando de várias questões externas que aconteceram, né, visíveis, comprovadas, que ele passou. Mas no versículo 28, ele fala que além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado com as igrejas. Aleluia. Versículo 29, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto, e assim escapei de suas mãos. Até aqui. Graças a Deus, né? Conseguimos vencer essa leitura extensa. Aleluia, meus irmãos.
Que tremendo esse texto aí, que tu viu que ele é de difícil, né, compreensão, conforme a gente vai lendo, né? Tem umas questões ali que elas vão assim fugindo da nossa compreensão, a gente não entende muito bem, a gente fica meio tonto, né, com o que Paulo está falando. Paulo vai usar muitas vezes de uma linguagem, uma expressão de linguagem que é a ironia e o sarcasmo. Então, Paulo usa ali por diversas vezes, né? Trazendo ali o que é a ironia e o sarcasmo, né? Desculpa. É tu falar alguma coisa querendo dizer outra. É tu te colocar numa posição, mas, na verdade, aquilo é só uma figura de uma coisa oposta àquilo que tu está falando. Né? Então, tipo assim, eu quero dizer que eu sou forte, eu digo, não, eu sou muito fraco mesmo. Isso é uma ironia, né? Isso é um sarcasmo, né? E ele faz por diversas vezes esse tipo, ele usa esse tipo de linguagem, né? Esse tipo de expressão. E por isso que nos confunde um pouco, mas é importante a gente pegar o cerne, o princípio, a coluna vertebral desse texto, né? A nível do que ele quer falar. Então, o que ele quer falar aqui de uma forma muito clara é dizer que o apostolado dele, a responsabilidade dele, ela é expressada na paternidade. Ela é expressada no cuidado contínuo. Ela é expressada numa formação de identidade dele, lá dentro dele. Por isso que ele cita, olha, Deus sabe que eu não minto. Tipo, é algo de dentro de mim, é algo que quem pode testemunhar, quem pode validar o que eu estou fazendo, o que eu fiz, é Deus, é o Espírito Santo. Isso é algo de Deus, porque vocês vão se deparar agora com coisas muito parecidas, com vozes que são muito parecidas com aquilo que eu preguei. Eles vão querer me diminuir, eles vão querer, agora com o que eles estão falando, me criticar, mas o que vai prevalecer é esse zelo que eu tenho, essa dor que eu tenho, essa entrega que eu tenho pela vida de vocês. Ele chega a citar quando ele diz, olha, me suporta um pouco mais, porque isso é uma loucura, parece uma insensatez. Porque o nível de entrega, o nível daquilo que é falado por ele, o nível daquilo que ele está trazendo para os irmãos, esse evangelho é tão profundo que, às vezes, vai ser de difícil compreensão, vai parecer uma loucura. Mas quando ele diz assim, me suporta um pouco mais, ele está dizendo, aqueles que foram dotados de fé, aqueles que foram separados para ouvir pelo Espírito, essa voz que o próprio Espírito está reverberando, que está ecoando, que está transmitindo através da minha vida, e isso vai gerar compreensão num determinado momento. Então, ele está dizendo, me suporta, porque isso é um cuidado. Isso que eu estou fazendo com vocês, é ali no primeiro momento, ali, que é isso que eu quero que tu escreva aí a respeito dessa loucura, né? Dessa aparente insanidade, essa loucura que fala lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios que nós temos, né? Que é o terceiro livro, a terceira carta, que é a primeira, fala que o evangelho, a pregação, ela é loucura para aqueles que perecem, mas que para aqueles que são salvos é poder de Deus. Então ele está dizendo, olha, o zelo que eu estou tendo por vocês é o zelo de Deus. Então não é um zelo humano, eu não estou fazendo as coisas por orgulho humano, eu não estou aqui competindo com homens, com outros homens. Não estou competindo, não é uma competição, eu estou aqui expressando uma vocação espiritual que nasceu no céu. Por isso que o zelo que eu tenho é o zelo de Deus. O cuidado que eu tenho é de alguém que foi formado com a responsabilidade de Deus aqui na Terra. É alguém que não tem mais o olhar para a sua própria vida, é alguém que não está ofendido por causa dessa oposição, mas é alguém que entende que foi levantado para fazer uma defesa, uma exposição
daquilo que ele é em Deus. E aí ele fala do cuidado que ele tem. E o que ele está fazendo? Ele está preparando uma noiva. Isso é muito bonito, irmãos. Quando ele fala lá da dor das igrejas, ele está dizendo, preparando uma noiva. Essa preparação de uma noiva, essa pureza, essa originalidade. Então, o que é uma noiva? Como é que é essa noiva? Que ela é sem ruga, sem marca, porque ela está sendo preparada, que é a igreja. Então, o que ela tem? Escreve aí o que ela tem. Ela tem pureza. Pureza no sentido de originalidade. Ela tem simplicidade. Simplicidade no sentido de essência, que não foi ainda corrompida. Então, é isso que é uma preparação. Ele está preparando. Então, o ensino, o exemplo que ele trouxe, a preparação que ele tem como responsabilidade, é como alguém que prepara uma noiva pura, um noivo, uma igreja, uma comunidade coletiva, com santidade, com verdade. E é isso que está falando. E por que é tão trabalhoso para Paulo? Porque nós vimos lá no primeiro livro de Coríntios que esse ambiente aí era um ambiente imoral. Era um ambiente de confusão, era um ambiente de dissensão. Era um ambiente que tinha até incesto. Um filho defraudando a esposa do pai. Era um ambiente de ganância, era um ambiente de egoísmo. Se reuniam para cada um ir comer primeiro que o outro. Então, tu imagina, tu preparar uma noiva, daí vai ser uma noiva. Da nossa vida sai uma noiva. Da nossa mente sai uma noiva. Essa mente corrompida, essa mente carnal, essa mente que é dada às coisas humanas, aos prazeres humanos. Isso vai ficar purificado pelo sangue de Jesus. O Evangelho vai deixar isso puro, vai deixar isso virgem, vai deixar isso imaculado. Vai deixar a nossa vida assim, pelo cuidado da formação da noiva. Porque o noivo vai estar esperando ela. É para o Cristo que ela vai se entregar. Ele é o noivo, esse vai ser um momento do Cristo, de Jesus. É o momento que nós vamos entrar por aquela porta estreita. O momento que essa noiva entra nesse lugar difícil, porque caminhou, porque andou toda uma vida por um trajeto, por um caminho estreito, difícil de andar por ele. É gente que enfrentou batalhas, bons combates. E entrou mutilado, entrou às vezes sem um braço. Porque onde eu não tinha esse braço, meu irmão que está entrando comigo, lá tinha o braço que precisa. Eu entrei sem um olho, porque arranquei meu olho, porque era um olho mau. Arranquei partes do meu corpo, precisou ser arrancado, porque aquilo foram batalhas. E aonde eu me completo, nos outros irmãos que vão entrar com as outras partes que eu já não tenho mais. Porque agora o pensamento é coletivo, agora o pensamento é chegar, é entrar. Não é como chega, mas é chegar, é passar, é ser reconhecido pelo Senhor. É o noivo olhar e dizer, é a minha noiva que está chegando. Você é minha noiva. Você é gente pura. É gente que voltou para a essência. Isso é maravilhoso, irmãos, porque por mais que a gente tenha se sujado, se lameado, do jeito que tenha sido, a esperança em Cristo Jesus, a partir da humildade, a partir dessa vida em arrependimento, há cobertura sobre a nossa vida, o sangue de Jesus.
cobre a nossa vida, nos perdoa, nos dá a oportunidade de refazer a nossa caminhada. Como noiva, entrar de novo nesse ambiente de pureza de novo. Para poder chegar naquele dia com a fé guardada, com a fé preservada, o sacrifício ali preservado, o esforço, né, que nós vimos hoje pela manhã no devocional. Olha que palavra bendita hoje de manhã no devocional, irmãos. Esse empenho, esse esforço, né, que não é o esforço da carne, mas é o esforço do Espírito. É o esforço de Josué. Vamos lá, Josué, te esforça. Eu já te comissionei, eu já te botei por autoridade, eu já te botei na frente desse povo, eu já tenho um propósito para a tua vida, conduzir esse povo. O propósito que eu tenho contigo é uma liderança para aqueles que estão perto de ti. Tu é referência, Josué. Te esforça para aceitar isso, te esforça para ter uma conduta coerente com essa autoridade que eu estou te dando. É isso que ele está falando para a igreja hoje, para nós. Te esforça no espírito para acatar essa autoridade que tu tem, olhando para ti mesmo, tu vê, mas como é que eu vou me entregar? Que noiva que eu vou me entregar? Se eu tenho pensamentos que não são bons, se eu tenho atitudes que não são boas, se eu tenho uma verbalização que não é boa, eu não tenho chance. Aí é que tu tem chance. Aí, quando o Senhor encontra esse pensamento humilde, genuíno, não é uma aparência de piedade, mas é humilde, genuíno, por isso que é o coração. O Senhor sabe que eu não estou mentindo. É lá no coração. Aí é que eu começo a ficar apto para caminhar, porque agora eu estou pronto para voltar para o caminho da simplicidade, para o caminho da pureza, para o caminho da essência, caminho para o corpo da noiva. É isso que Paulo está dizendo, eu estou preparando vocês para isso. Isso é penoso, isso é doloroso, isso às vezes eu tenho que agir que nem um louco para fazer isso, mas me suporta, me escutem, que vocês, alguns de vocês têm ganho ouvido para isso, que vocês são igreja. Mas aí ele traz algumas ressalvas, né, que alguns cuidados que tem que ter. E ele fala, mas o cuidado que eu tenho, e o empenho que eu tenho, o esforço que eu tenho, que essa turma aí que está perto de vocês, essa turma aí que está ensinando para vocês, essa turma aí que parece que está se empenhando com vocês, parece que há um esforço. Eu temo que isso que esteja acontecendo seja Satanás se travestindo daquilo que ele não é, comprometendo aquilo que vocês receberam que é puro. Então, eu estou temendo que aquilo que aconteceu lá no Éden, lá com Adão, com Eva, onde uma serpente, que era ali a veste, o travestimento de Satanás, era uma serpente naquele momento, com uma voz que seduziu, que enganou. Qual é a característica de um noivo, né? Um noivo que vai casar, né? É responsabilidade, assumir a responsabilidade. É assumir com autoridade aquilo que está sendo dado. Ontem nós estávamos conversando, até eu tenho que conversar isso aí na reunião de homens ali. Me lembrem disso, nós tivemos uma conversa ontem muito boa com o Edu a respeito disso. Sobre essa autoridade, né, desse homem que está esperando a mulher, que está querendo. Então, o que Cristo é? Cristo é essa responsabilidade, esse homem que está ali, que está pronto para agora formar uma família, que está pronto para agora constituir ali, a partir de um casamento. E qual é a estrutura da mulher? A estrutura do homem é o amor. Ele ama. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios que o marido tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Lembra disso? O marido tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E qual é a característica da igreja? O que a mulher tem que fazer?
essa que está agora assumindo, né, esse papel de esposa. É a submissão. Está debaixo ali dessa direção, está debaixo dessa cabeça, está debaixo dessa orientação, está debaixo dessa autoridade, de forma proativa. Submissão não é subserviência. Não é não ter opinião. Não é não ter participação, não é ser anulada. Longe disso. Mas é ser submetida. E é isso que a igreja tem. A igreja, ela é submetida à orientação. Só que daí a gente está vendo agora que vem uma outra orientação. Adão e Eva estavam submetidos debaixo de uma voz, de uma orientação de Deus. E foi aí que entrou essa voz para comprometer essa orientação primeira, esse fundamento primeiro. Então, o fundamento que Paulo está trazendo não é um fundamento dizendo que ele foi o primeiro a pregar. Ele está dizendo que ele foi que trouxe lá o fundamento do início. Porque ele era um apóstolo. E apóstolo, nós temos falado, que é aquele que fundamenta. Ele traz a fundamentação. Trabalha fundamento, trabalha enraizamento. Que é o início, o começo. Tinha uma visão, tinha uma orientação para ela, para Adão. E aí essa voz de Satanás veio comprometendo isso. Uma voz sedutora, uma voz encantadora, uma voz argumentativa. Não, pensa bem, isso dá para nós dar um jeito nisso aí, relativizar aí essa ordem aí. Não é bem assim. Não é bem assim. Até que convence. É uma voz de convencimento. Convence, e aí a gente se perde. Então, a mesma voz que enganou, esse espírito de engano, pode ser que também corrompa o nosso coração, o nosso entendimento, o entendimento da igreja, e a gente sai da simplicidade que é em Cristo. Então, pureza, essência, simplicidade, fala de originalidade. Fala daquilo que é o começo de tudo. E é isso agora que nós estamos pregando, irmãos. Isso agora que nós estamos buscando. A partir do reconhecimento que nós ficamos comprometidos. Saímos dessa essência. Então é isso que ele está falando, desse engano. E ele traz agora, nesses próximos versículos, esse engano, até chegar ali no versículo 13. Onde ele diz, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem também em ministros de justiça. Então, olha o engano, parece que é justo, parece que é certo, mas não é. É injustiça. Parece profeta, mas não é. É falso profeta. Parece apóstolo, mas não é. São falsos apóstolos. Lá no livro de Apocalipse 2, versículo 2, na carta de Jesus para a igreja de Éfeso, ele fala, olha, vocês têm discernido esses falsos apóstolos. Que parece que são, mas mentem. Então, há uma orientação de Jesus lá em Mateus, dizendo, olha, vão vir falsos profetas. Então, há muitas orientações a respeito dessa voz que vai vir. Essa voz que a gente, quando não ouve palavra de vida eterna, a gente ouve essa outra voz, que pode ser muito parecida, mas que ela é agradável, que ela é amena. Mas o importante é que é um travestimento. Imagina, até o anjo de luz, Satanás se transforma para poder enganar. O caráter dele é o enganador, ele é o adversário do propósito de Deus na nossa vida. Para nos tirar. Ele não vai comprometer a noiva, irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. A noiva não pode ser tocada, ele não vai tocar na noiva.
mas ele pode nos tirar da condição de participantes dessa noiva. A noiva ela já passou, ela já foi abraçada pelo Senhor, ela já foi, já aconteceu, mas o perigo é nós não participarmos disso. O perigo é nós sermos enganados também por essa voz do nosso coração, por essa voz externa, por essa voz que ameniza, por essa voz que diz, não é bem assim. Não é bem assim. Quem sabe dá para fazer de qualquer jeito. Quem sabe dá para fazer sem conhecer muito a palavra. Quem sabe dá para fazer sendo negligente. Quem sabe dá para fazer só olhando Instagram, Facebook, rede social. Quem sabe dá. Quem sabe dá para fazer me dedicando a ganhar dinheiro. Quem sabe vai dar. Essa voz é assim. Quem sabe vai dar me entregando aí para os meus desejos carnais. Quem sabe dá. Deus é bom mesmo. É uma voz perigosa. Que está travestida de bem, não é bom. É falsa. E é para nos tornar também agentes transmissores, pregadores dessa voz. Que é a voz que a gente quer ouvir. Então, esses irmãos aqui, eles estavam a perigo de cair, porque era isso que a Eva queria ouvir isso. A Eva queria ouvir isso, porque aquela fruta ali era agradável aos olhos dela. Havia ali um impedimento, havia ali uma regra, havia ali uma orientação contrária, mas para os sentimentos dela, para a sensorialidade dela, aquilo era agradável, aquilo era alvo de desejo. Então, aquela voz casou. Nesses últimos tempos, nós com coceiras nos ouvidos para ouvir, escolher os mestres segundo a nossa vontade. Para ouvir essa voz, que faz bem, essa voz cai bem. A voz do Pai não cai bem, né? A gente fala muito lá em Hebreus, né? A voz do Pai não cai bem, porque ela gera tristeza no primeiro momento. Ela gera, parece que um desapontamento no primeiro momento. A voz, ela não é coceira. Ela não coça os ouvidos. E é isso que ele está falando com um ponto desse. Cuidado. Cuidado, porque isso que parece, vocês vão se tornar. Se vocês entrarem nessa voz, vocês se tornam eles e o fim é terrível. A gente fica comprometido. E aí depois ele parte para uma exposição dos sofrimentos. Então, aquele jogo ali de palavras, de linguagem irônica e sarcástica, eu não quero entrar naquilo ali para nós ganhar um pouco de tempo aqui. Porque eu quero entrar agora nesse cuidado que ele tem, como que ele se apresenta, como que ele diz agora. Não, antes disso eu só queria ler com vocês, não precisa abrir, só anotem aí, porque a gente já está com o tempo avançado aqui. Eu só queria abrir aqui, então anota aí Mateus 24. Jesus está no Monte das Oliveiras ali, está sentado ali no bate-papo que a gente gosta, bate-papo que a gente gosta de ter. Sentar e bater um papo, começar a falar as coisas de Deus. E Jesus começa a falar, e eles começam a dizer como é que vai ser, que sinal vai ter, como é que vai ser o sinal da tua vinda, como é que isso vai acontecer. E ele pega e diz assim no versículo 4 de Mateus 24. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, irmãos, que sério isso. Olha que sério isso. Quer dizer, cuidado para que ninguém vos engane. Parece que parece não, é isso, né? O Espírito de Deus falando através de Jesus, agora está falando através de Paulo, está dizendo, cuidado para que as pessoas não enganem vocês. Isso foi sempre muito comum na igreja, irmãos. A igreja do Senhor sendo preparada, sempre andou e transitou com muita gente que quis perverter o fundamento. Perverter a verdade original. Manchar a veste. Por isso que o pregador de Eclesiastes, ele chama a atenção, ele diz, olha, nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça e que as vestes de vocês sejam sempre alvas.
Por que ele está falando isso? É o mesmo Espírito. Cuidado. Cuidado, fica com o Espírito Santo, olhe sobre a cabeça de vocês, a unção, olhe sobre a cabeça das pessoas do Antigo Testamento, fala de autoridade, de unção, de um rei, alguém que é reconhecido em Deus, alguém que é ungido, que nem tu é. Nunca falte essa consciência desse óleo que foi derramado sobre a tua cabeça, essa separação, essa santidade. Nunca falte essa consciência em ti e que tu sempre esteja com as tuas vestes brancas, lavando, quando manchar, te arrepende, lava, vai, continua pelejando o bom combate, não entra num caminho de facilidade. Cuidado para que ninguém engane vocês. Muitos virão no meu nome, dizendo que eu sou o Cristo. Olha o nível de travestimento. Então, se fantasia de cobra, se fantasia de anjo, se fantasia de Cristo. Dizendo eu sou o Cristo. E vai enganar muitos. Tirando da condição especial, eterna, de ser igreja, de ser noiva. Nós somos a noiva. E essa era a dor do Paulo. Dizer, eu estou cuidando da noiva. E aí ele faz uma exposição, contrariando ali aquilo que eles estavam querendo comparar com ele, estavam dizendo que ele era rude, estavam dizendo que eles eram mais eloquentes, que eles eram mais, que tinham uma oratória melhor, e ele não quis entrar, aí ele começava a lidar com aquele jogo de palavras ali, dizendo que ia se gloriar na carne, mas, na verdade, ele estava trazendo ali aquilo que era espiritual. E se vocês querem ver o que é espiritual e que tem evidência, olha a minha caminhada de sacrifício. Olha as marcas que tem na minha vida. Olha por onde eu passei, olha as coisas que esse nome que eles estão querendo pregar e que eles estão querendo dizer que eu estou errado, eu tenho sofrido por esse nome. Na minha vida tem sido um sofrimento por esse nome. E aí ele cita muitas situações que ele passou. E algumas delas, elas estão referidas ali no livro de Atos, né? Que é a questão das varadas, lá em Atos 16, ali em Filipos. A questão do cesto, no final, que ele desceu, isso foi lá em Damasco, está em Atos 9. A questão de Listra ali, que ele ficou dado como morto ali, isso está em Atos 14. Então, o livro de Atos ali traz algumas referências a respeito disso. O naufrágio dele, né? Quando ele está indo para Roma, lá em Atos 27. Mas ele fala outras coisas aqui. Então, ele fala dessas marcas que estão na vida dele. Então, queridos, hoje aqui é uma noite para a gente entender que há marcas sendo geradas na nossa vida. Isso não é uma apologia ao autoflagelo, ao sofrimento, mas naturalmente vão acontecer. Vai ter alguns espinhos aí nos espetando. Vai ter algumas coisas gerando experiências de relacionamento com Deus. Vai ter algumas experiências que vai ficar bem evidente esse homem frágil, essa mulher frágil que nós éramos, e agora esse homem forte consegue suportar dores, suportar situações, suportar ofensas, suportar traições, suportar desapontamentos consigo mesmo e com os de fora. Porque agora assumiu a responsabilidade, agora ele veio para o trabalho, agora ele veio para os embates, agora ele veio para fora. Agora ele saiu de casa, ele saiu do esconderijo, ele saiu do seu conforto. E ele foi agora para o fronte de batalha. E aí isso vai gerar algumas marcas. Ele cita tantas marcas aqui na vida dele. E é por conta dessas marcas que foram feitas pela caminhada, que foram feitas pela vida. E as marcas, para mim, que eu acho que são as mais lindas que ele fala, é as marcas pela igreja. Quando ele chora pela igreja, eu ver onde é que está isso aqui, que eu achei bonito ali, o 28. Além das coisas exteriores, que é todas aquelas que ele cita, né? Há o que diariamente, irmãos, isso é angustiante, pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Isso que estava acontecendo com ele agora
é muito parecido do que aconteceu com ele, o tipo de oposição lá na Galácia. Lembra do livro dos Gálatas ali, a oposição ali, né, Tiago? A gente falou bastante sobre isso na época, que era aquela oposição ali, né? É Lembra verdade. dessas passagens? Eram aqueles crentes recém-convertidos que chamavam crentes judaizantes, né? Paulo, quando saía, eles iam ali, eles traziam até um questionamento com relação à justificação, né? Não era apenas com relação à morte de Cristo na cruz, mas que precisava ainda haver algumas questões da lei judaica aplicadas, ainda que uma delas era a circuncisão, né? Então eles traziam diziam que era insuficiente a justificação apenas pela morte, né, de Cristo. Mais ou menos isso, né, que a gente estudou lá. Exatamente, Falava de um exatamente. outro evangelho, né? É um outro, e Paulo dizia, não existe outro evangelho, só existe um. E isso é muito atual para nós, porque eram esses crentes judaizantes, eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então, queridos, assim, acompanhe assim em nome de Jesus, para a gente poder entender. Então, era a gente que já conhecia a palavra. Era a gente que entendia que tinha relacionamento com Deus. Está entendendo a nossa realidade, da nossa nação, que está evangelizada, que todo mundo sabe das coisas de Deus, todo mundo já ouviu, todo mundo tem uma doutrina que tem que seguir, que tem uma maneira que tem que fazer, todo mundo sabe. Parece que nós estamos voltando nesse mesmo tempo. Que agora essa igreja de Jesus, ela vai ficar dessa forma mais exposta a essas oposições de quem tem argumentação de palavra teológica, quem tem história, quem já teve relação com Deus, quem já entende, mas que está entendendo as coisas de outra forma. E que está querendo tirar a validade daquilo que vem do fundamento do evangelho genuíno. Então, parece que a gente está voltando nesse mesmo tempo. E é preciso, se é uma palavra que eu quero que tu bote aí, é a questão que ele está dizendo, olha, tenham discernimento. E aí nós vamos finalizar agora lendo o a carta, a epístola de João, a primeira epístola de João, no capítulo 4. E aí eu quero ler com vocês para a gente finalizar aqui. Tem um tempinho aqui para a gente conversar um pouco também, mas 1 João 4, lê para mim do 1 ao 6, Bianca, por favor. 1 João 4, do 1 ao 6. Amados, não deem créditos a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Diana, aproveita aí e lê para mim aí em 2 Coríntios, volta aí em 2 Coríntios, onde a gente estava, e lê para a gente conectar com esse texto aí que a Bianca leu, de 1 João, o versículo 4 desse capítulo 11, por favor, filho.
Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Então, entendeu essa questão do outro espírito que vem e fala, e prega, e fala, e ele está dizendo, olha, a gente tem que provar os espíritos. Hoje é uma noite aqui do estudo que é para a gente ter essa responsabilidade do discernimento, irmãos. Responsabilidade de provar os espíritos. É mais trabalhoso. Agora, tu tem que amadurecer. Nós não podemos ficar que nem uma criança que dá qualquer coisa para ela comer e ela come e se alegra e, que legal. Sabe aquela coisa que a gente ouve hoje assim, eu fulano é crente. Como se isso aí desse algum tipo de credibilidade. Não, fulano é crente. Esse aqui dá para contratar porque é crente. Não, falei com ele, que maturidade, irmãos. Para com isso. Que maturidade. Não, porque fulano eles conhecem a palavra, parece que isso dá alguma... Isso não existe isso. O que existe é tu se dá o trabalho de provar os espíritos, tu se dá o trabalho de ter uma vida consagrada diante do Senhor, para entender que está sendo tocado o propósito de Deus com a tua vida e que tu está correndo risco de ficar fora, te achando muito bonzinho ou boazinha. Não está gerando marca nenhuma na tua vida de evangelho. Tem marca de evangelho, marca só de vitimização, marca só de coitadismo, marca só de autocomiseração, ou marca só feita por ti de agressividade sobre a vida dos outros. Tem que provar, tem que se dar o trabalho, provar os espíritos. Como é que se prova os espíritos que a gente viu ali? Como é que aquilo que está em nós é maior do que está no mundo? Como é que a gente ganha essa capacidade de visualização de quem está em cima, de quem subiu com Cristo? Como é que tu ganha isso? Diz que é avaliando. Quem confessar que Cristo vem em carne é de Deus. Quem não confessar não é de Deus. Como é que a gente entende isso na prática, queridos? Perguntando para a pessoa, dizendo, vem aqui na frente, aceita Jesus? Perguntando, tá, tu crê que Jesus é teu... tá, então tu confessou, então. Obviamente que não é assim, irmãos. Obviamente que é vendo se essa pessoa ela tem uma conduta compatível com a conduta de Jesus na Terra. Se ela tem uma conduta de humildade, se ela tem uma conduta que não se louva, se ela tem uma conduta que faz sacrifício pelo outro, se ela tem uma conduta de responsabilidade de ensinar as pessoas. Se ela tem uma conduta de abrir mão do seu conforto, como o Senhor, que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, e ele consegue se dedicar a outras pessoas, que não fica criticando os outros em vão, que não fica se autopromovendo. Para isso tem que acompanhar a pessoa. Tem que ter tempo com a pessoa. Isso não é um dia com a pessoa, isso não é 2 dias com a pessoa, isso não é um tempo, isso aí é acompanhando. Porque no primeiro momento a pessoa ela vai querer te mostrar essas coisas porque ela sabe o politicamente correto, o teologicamente correto. Agora ninguém consegue se esconder. Muito tempo do olhar de um filho de Deus. Está em temor ali, trabalhando a sua salvação, chorando pela vida da igreja. Chorando pela vida da igreja, irmãos. Então, eu queria fechar assim com esse cuidado assim na nossa vida. A gente não vai ser ouvido por todo mundo. Quem é de Deus vai nos ouvir. Quem não é de Deus não vai nos ouvir, irmãos. Vai conviver conosco, vamos manter ali uma relação de respeito. Agora, na convicção do nosso testemunho, nós precisamos discernir quem é que Deus está aproximando. Seja para nos ensinar, seja para nos guardar debaixo desse coração submetido, que é a noiva, submisso,
Como é que tu vê se o cara é de Jesus, se confessa Jesus ou não? Se o cara anda com os amigos, não quer andar sozinho, não se acha autossuficiente. Jesus apresentou os amigos dele para a gente. Apresentou uma dedicação nessas relações, nas amizades. O cara que anda sozinho, o cara que é crítico veemente, esse pode ser uma pessoa muito boa, pode ser uma pessoa querida, pode ser uma pessoa encantadora, pode ser uma pessoa admirável, pode ser uma pessoa que tenha sucesso, mas não é de Deus. Nesse aspecto do estado momentâneo dele. É de Deus no sentido que foi criado por Deus, que é um filho de Deus, que está sendo cuidado por Deus. Agora, ele não tem ainda essa capacidade de discernir as coisas espiritualmente ou de caminhar junto com a gente. Então, a gente tem que discernir essas coisas. Quem é o quê? E não é para a gente se separar da pessoa e não estar mais com ela. Antes, pelo contrário. Mas é para a gente poder não ficar enganado. Tem que andar com todo mundo. Nós vamos andar com todo mundo. As portas do inferno não vão prevalecer para nós. Nós vamos entrar, nós vamos sair, mas a gente tem que discernir, a gente tem que se dar o trabalho. Agora, como é que a gente forma essa comunidade, irmãos? Como é que essa comunidade se forma? Que tipo de empenho tem que ter? Tem que ser uma comunidade onde o centro tem que ser Jesus, onde o centro tem que ser Cristo, onde tem que estabelecer comunhão, onde tem que ter oração, onde tem que ter palavra, onde tem que ter frutos de transformação. Esse é o lugar saudável, esse é o lugar do desenvolvimento. Essa é a igreja que a gente chora por ela. A gente vai indo, a gente vai nessas viagens, vamos nesses lugares aí para quê? Para identificar onde é que está a igreja nesses lugares, para a gente poder nos responsabilizar, nos comprometer e chorar por ela. Diariamente. Está disposto a qualquer situação que seja contrária à nossa vontade, mas que nós vamos crer que vai deixar marcas da eternidade, marcas do trabalho, marcas da responsabilidade. Marcas que a gente vai poder dizer primeiro para nós mesmos, isso aqui é em Deus. E aí a gente vai poder fazer uma defesa também, se for o caso. Se nós tivermos que cuidar da vida da igreja e dizer, não, isso que tu está ouvindo, isso não é assim, porque olha aqui as marcas que eu tenho. Jesus, quando ele volta ressurreto, alguns irmãos ali precisavam ver as marcas. Tomé tinha que tocar nas marcas, ele queria tocar. Tinha marca. Tem gente que precisa ver marca. Às vezes a gente tem que apresentar a marca. Os danos, né, da caminhada. Né? Então, eu queria fechar esse capítulo, né, e abrir um tempinho para, daqui a pouco, se vocês também quiserem aí contribuir, perguntar alguma coisa, mas eu queria fechar com esse coração. Esse coração aí de cuidado tem muito engano aí, irmãos. Muito engano. Muito engano. A gente não pode ser leviano. O nosso coração que nos engana e nos deixa enganado. E nos faz enganar outros também. Então, que a gente tenha essa palavra no coração. Cuidado. Fica atento aí, porque tem aí um espírito opositor que é guiado, orientado, liderado por Satanás, que está fazendo aí um movimento de aparência. Está dando uma aparência para as coisas para nos enganar. Para enganar a igreja, para nos tirar desse ambiente da igreja. Para nos enganar a gente que está buscando. Então, nós não podemos olhar pela aparência. Nós não podemos andar de forma estética. Nós temos que ter um discernimento com o nosso homem interior renovado. Nós não precisamos apresentar uma aparência também. Nós precisamos trabalhar essa interioridade, esse lugar que não se vê. E aí vai nos dar condição de andar seguro. O que é andar seguro? É não passar trabalho? Não é. As marcas vai ser... mas o que é andar seguro? É andar em discernimento, andar discernindo. Andar percebendo os espíritos. Tá.
Esse aqui agora, porque o mesmo, né, que é o Pedro, né? Uma hora é o espírito que reconhece Cristo e outra hora é o próprio Satanás. Às vezes é nós mesmos. Então nós temos que andar em discernimento. A gente vê entre nós essa mutação aqui toda hora. Toda hora, qualquer comunhão verdadeira, profunda, que está formando a igreja, vai ver essa variação, essa oscilação. E é para nós conviver com isso. É para nós conviver com discernimento. Não emocionalmente envolvido, né? Mas com discernimento, aí se envolve nos afetos, a afetuosidade com responsabilidade. Tá bom? Fique à vontade aí, se alguém quiser falar.